Salve, salve, universo narrado. Eu provavelmente vou apagar esse vídeo em 24 horas e eu vou explicar para vocês o motivo. Mas antes eu quero trocar uma ideia com você sobre um livro que eu estou lendo recentemente que se chama Discurso sobre a Origem e o Fundamento da Desigualdade entre os Homens, do Rousseau, né? O filósofo iluminista. Cara, esse é um livro bem interessante. Ele se propõe a responder uma pergunta que é o que separa. Ele quer estudar, né? A pergunta principal é sobre a desigualdade, a origem e o fundamento da desigualdade entre os homens, mas ele começa respondendo a seguinte pergunta: o que diferencia um ser humano de um bicho, de um animal, né? A resposta que se tinha até então pelos pensadores e tal, e ele traz isso à tona, era que a principal diferença entre um filósofo, entre um ser humano e um animal era a inteligência e a afeiçoabilidade, afetividade, acho que a tradução seria essa, né? Seria essa capacidade de amar e tal, né? De gostar de alguém, de talvez se sacrificar por alguém, algo do tipo. Aí o Rousseau, ele questiona isso, ele diz que não, ele fala, não, cara, você vê aí que tem cachorros que talvez são mais carinhosos e afetuosos que muito ser humano, é ou não é? E também tem muito bicho inteligente por aí e tal, tem macacos que tem um nível de inteligência aguçado, cachorros também, dependendo da raça, inclusive, tem um nível de inteligência bem alto. Talvez, quem sabe, até mais alto do que o de alguns seres humanos por aí. E nem por isso esse ser humano, que tem uma inteligência inferior à de algum cachorro, seria considerado ou deixaria de ser humano, né? Então ele fala, não tem a ver com inteligência nem com afetividade, existem outros bichos inteligentes e bichos que são mais carinhosos e amam e etc. do que os seres humanos. Aí ele defende o seguinte, ele fala, cara, que a principal diferença entre o bicho homem, né, e o bicho animal é que o ser humano, né, tem a capacidade de crescer, de evoluir, né? De mudar, de se transformar, de escolher ser melhor, de escolher ser diferente. Enquanto que um bicho não tem isso não, cara. Isso é muito bonito. E eu queria trazer essa prosa aqui pra você, porque tá começando um ano novo, né, cara? Hoje é dia 8 de janeiro, né, de 2026. E olha que interessante, um bicho, de algum jeito, ele tem um sistema nervoso quase que programado, né, que seria o instinto, ele age por instinto, mas de algum jeito é como se o cachorro, depois de poucos meses de vida, ele está fadado a ser cachorro e agir como um cachorro e como todos os cachorros agem pro resto da vida dele, sacou? E ele é refém do seu instinto. É como se ele tivesse um sistema operacional programado ali e ele é obrigado a segui-lo rigidamente, né? O cachorro não pode num dia certo acordar e dizer, cara, tá ali um gato, eu vou agora ser como um gato, eu vou agir como um gato mesmo e não vou agir como um cachorro mais não. Ele não consegue. Ele é refém daquele sistema operacional. E o resto da sua vida, ele vai agir exatamente de acordo com aquilo. Ele não tem essa capacidade de mudança. Já o ser humano não, cara. O ser humano, em algum momento, ele pode dizer assim, cara, quer saber? E eu fiz isso na minha vida, né? Pô, eu sou muito burro, cara. Caramba, eu sou um ignorante. Eu tô cansado de ser, eu quero deixar de ser. E agora eu vou começar a estudar, eu vou ler livros e tal, vou aprender matemática, porque, pô, bicho, como é que eu vou ser um ser humano que vai passar por essa terra e este meu cérebro, cujos miolos a Terra ainda há de comer um dia, nunca vai ter entendido como a matemática funciona? Não é possível. Você vai, senta, estuda, aprende aquele negócio, né? E você se transforma, cara, sacou? Você consegue crescer, melhorar, evoluir, se tornar alguém diferente, né? Você não tá fadado e você não é refém e escravo de um certo sistema operacional que te obriga a ser o mesmo o resto da sua vida. Você sempre pode crescer, você sempre pode melhorar. E sei lá, você pode pensar assim, cara, e essa foi a minha história, né? Aos 17 anos de idade, eu me vi completamente burro em matemática, né? Dentro daquela estatística dos 80% a 90% dos estudantes que terminam o ensino médio sem saber nem o básico de matemática. E eu falei, não, cara, não, eu tenho que aprender esse negócio e tal. E hoje eu acho que eu sei mais ou menos uma coisa de matemática, né? E algo parecido aconteceu, por exemplo, alguns anos atrás. Eu percebi que eu era um cara extremamente sedentário, né? Eu era um cara que eu falei, não, cara, eu quero que a atividade física, que o trabalho com o corpo, seja algo que faça parte da minha vida, né? Mas não fazia até então. E eu tomei a decisão de me tornar uma pessoa diferente, cara. E eu comecei a praticar crossfit, treinar em academia, entrei no jiu-jitsu, comecei a correr, cara, fiz diversos esportes já. Até um certo ponto que, recentemente, eu me mudei, né? E eu mudei para uma casa com espaço um pouco maior. E eu decidi construir um setupzinho para eu treinar em casa. Tamanho espaço que isso ocupou na minha vida. E, de fato, eu consegui fazer com que isso realmente fizesse parte
de quem eu sou, cara. Eu treino, pô, sei lá, 5, 6 vezes por semana. Depende de como é que tá a rotina, né? Depende de como é que estão as coisas. Mas é isso, esse aqui é só um exemplo, um recorte para te dizer que o que, pro Rousseau pelo menos, né? O que distingue o ser humano, o bicho homem, do bicho animal, é que o ser humano tem essa capacidade de ser diferente, de ser melhor, ou pior também, né? Mas, enfim, não estamos aqui trocando ideia para ser pior, né? De fato, você pode escolher ser pior, você pode escolher praticar o mal, né? Ele fala, isso não existe na natureza, por exemplo, né? A tortura, né? A prática do mal com a intenção do mal por si só, né? Um bicho pode predar o outro violentamente, matá-lo violentamente, mas não pelo prazer na violência, né? Porque ele quer torturá-lo, ele tá caçando, tá no instinto dele, ele quer comer aquele bicho e tal. Então você vai ver cenas violentas na natureza, mas que ocorrem por instinto e sem aquela questão de se praticar o mal pelo mal. Isso só o homem pode fazer, né? Segundo Rousseau. Porque o homem tem essa capacidade de escolher ser melhor, escolher ser pior, escolher ser uma pessoa boa, uma pessoa melhor a cada dia que passa, ou uma pessoa pior. Enfim, você tem essa liberdade, né? Você não é refém desse instinto e da natureza. Pelo contrário, ele até diz, ele cita esse exemplo, você pode inclusive escolher ir contra a natureza. Por exemplo, inventando um sistema democrático, que quando você olha para a natureza, você vê que, pela seleção natural, né, a natureza sempre vai privilegiar o ser mais bem adaptado, né, que é tido como o ser mais forte, né, mas é o mais bem adaptado para aquele contexto. Mas na democracia não, ela não entende que existem seres mais bem adaptados, não todo mundo é igual, né? Na verdade, vamos inclusive ajudar os que são mais fracos, os menos adaptados, os que têm menos recursos, né? O sistema democrático tenta colocar todo mundo no mesmo pé. Que segundo ele também questionando a democracia, não, ele está dizendo que é um sistema talvez antinatural. E isso é um exemplo para dizer o quanto que o ser humano não é refém de uma lei natural, de um instinto, de um sistema operacional que o obriga a ser de um certo modo. Pelo contrário, ele pode inclusive escolher implementar um novo sistema, seja na sociedade ou na sua vida pessoal, que vai contra a natureza, né? Enfim, tudo isso tem a ver com a liberdade que o ser humano tem e que pro Rousseau é isso que distingue ele de um bicho. Isso é interessante, né? E essa prosa aqui eu acho que ela é relevante, porque 2026 está começando agora, esse é um ano novo, como eu disse, estamos na primeira semana de janeiro. E cara, meu irmão, o que diferencia você de um bicho, de um cachorro que cheira cocô, bicho, e essa é a vida do cachorro, sacou? Meu irmão, o que distingue você desse bicho aí é essa capacidade de ser alguém melhor, pro Rousseau, pelo menos, né? Não é talvez sua inteligência, não é talvez sua afetividade e tal, é sua capacidade de ser melhor, cara, de mudar, sacou? Então se você tá começando um ano e, sei lá, você é uma pessoa sedentária, eu sou uma pessoa ruim de relacionamento, eu sou uma pessoa que, cara, eu sou burro pra cacete, eu quero melhorar, eu quero aprender, eu quero estudar, cara, é uma ótima oportunidade pra você começar, né? Virou o ano, a gente costuma atribuir a isso uma possibilidade de grande mudança, apesar de que o dia 31 de dezembro pra mim, o dia 1º são dias iguais, um como qualquer outro, todo dia é uma nova possibilidade, saca? De você buscar querer ser melhor, porque se você é ser humano, é isso que te distingue de bicho, né? E aí a cada dia você consegue mudar, escolher ser melhor, fazer diferente e tal, não repetir os mesmos erros, os mesmos padrões e tal. Eu acho que essa é uma reflexão maneira que eu queria trazer pra você aqui sobre esse ano. E por que talvez eu vá apagar esse vídeo em 24 horas? Não sei, me conta aí. É porque eu aproveitei, falei com o time isso, como é meu aniversário hoje, né? Pô, acho que eu não falei isso, né? Hoje é o meu aniversário, inclusive. Eu tava refletindo sobre algumas coisas. Faço 30 anos de idade, cara. Já são 12 anos de muita dedicação ao estudo, à leitura e a me tornar uma pessoa melhor, seja no campo do estudo, é o que eu fiz nos últimos 12 anos e continuo fazendo e pretendo continuar fazendo pela próxima década, ou seja, em outros campos da vida, né, cara, me tornar uma pessoa melhor, um marido melhor, um pai melhor, uma pessoa mais saudável, etc e tal. Eu acredito que a vida é isso aí, cara, é uma jornada, né, e o que você faz nela conta muito mais do que os checkpoints e os pontos que você chega. A vida é travessia, como diria Guimarães Rosa, né. Mas bom, o ponto é o seguinte: por conta do meu aniversário, a prosa é a seguinte: se você quer se tornar uma pessoa melhor, mais inteligente, talvez aprender física e matemática, se essa é uma grande barreira ou dificuldade para você, por conta desta ocasião especial que é o meu aniversário, que não tem nada a ver com o Rousseau, a gente vai ativar aí um desconto de R$400, cara, no combo do Lições de Física e do Lições de Matemática para as turmas de 2026. São os nossos cursos completos de Física e Matemática, eu recomendo que você conheça. O link vai estar aqui embaixo. Eu vou deixar na descrição, no comentário fixado, um cupom que dura só 24 horas, por isso que talvez eu apague esse vídeo, porque esse cupom estará ativo somente em ocasião ao meu aniversário. Beleza? E aí talvez eu apague, porque aí vai ter gente, bicho, o cupom e tal, aí vai ter um monte de gente, já vai ter passado. Enfim, sei lá, talvez tenha ficado uma prosa interessante, talvez valha deixar o vídeo aí mais tempo, não sei, me conta. Mas o fato é, se você quer estudar, quer se tornar mais inteligente, considere estudar corrente no Universo Narrado, modéstia à parte, cara, nós somos a maior escola de exatas do país e a gente já produziu milhares de alunos só em 2025, a gente teve 15 mil alunos ativos, foram milhares e milhares de alunos que
que superaram desafios, dificuldades e que acertaram mais de 90% em física e matemática, e isso é muito mais uma consequência deles terem trilhado uma jornada de se tornarem uma pessoa melhor, mentalmente capazes, e a nota se torna só uma consequência desse processo. Enfim, se você tiver interesse, vou deixar aqui embaixo o cupom descrito certinho, é um cupom que vale só por 24 horas, beleza? E é isso, me fala o que você achou dessa prosa, por favor, me conta aqui, por gentileza, se você já foi nosso aluno de lições de física, lições de matemática, me conta como foi essa jornada. Eu espero que estudar conosco tenha lhe proporcionado momentos de muito prazer e de muito crescimento intelectual e pessoal, para além do resultado que você eventualmente tenha tirado na prova. Eu sempre fico feliz quando o aluno me fala, pô, Guizoli, eu passei, cara, eu fui aprovado, eu gabaritei física, matemática no Enem, na FUVEST. Cara, a gente tem realmente, literalmente, milhares de exemplos desse. De vez em quando eu falo muito disso aqui porque eu entendo que é o que as pessoas querem, mas não é o que eu quero como educador, não é o que o Universo Narrado quer. A gente sempre deixou claro que a missão do Universo Narrado é tornar as pessoas mais inteligentes, de modo que eu me sinto muito mais satisfeito e realizado quando eu vejo que alunos amadureceram, cresceram intelectualmente, aprenderam a pensar melhor, né, se tornaram realmente melhores pensadores, entenderam o valor do estudo, começaram a ler. Aí eu sei que a gente teve um impacto positivo, que a gente, no sentido do Rousseau, trabalhou bem e lapidou o humano, né? O ser humano. Já que o que o diferencia do bicho é isso, essa capacidade de ser melhor, né? De aprender, de evoluir, de crescer. É isso. Espero que essa prosa aí tenha feito sentido. Sapere Audio.